Segundo informações do jornal O Globo, o projeto de lei brasileiro que visa restringir o cumprimento de sanções internacionais que violem a soberania nacional prevê a criação... Óbvio. Eu quase acertei. Isso aí. Quase acertei. Bom, falando em lei, vamos falar da lei Magnitsky. Segundo informações do jornal O Globo, o projeto de lei brasileiro que visa restringir o cumprimento de sanções internacionais que violem a soberania nacional prevê a criação. Óbvio que vai prever a criação. Óbvio, é óbvio. Lei brasileira que não prevê criação de comissão especial, cabide de emprego. Okay. Então esta lei brasileira que não serve para porcaria nenhuma, que serve o quê? Para colocar no cadastro único das empresas, né, uma obrigação que vai fazê-las quebrar, porque imagina um banco falar, eu não posso cumprir a lei Magnitsky, então eu não vou mais poder operar em dólar, porque eu tenho que cumprir a lei do STF. Porque esta é a lei do STF. Quem fez essa lei foi um grupo de ministros do STF, como se eles fossem legisladores, porque eles são tudo, eles estão acima de tudo. Então esse projeto de lei do STF prevê a criação de uma comissão por onde passará toda medida a ser tomada em obediência a ordens unilaterais de países estrangeiros sobre cidadãos e empresas brasileiras, como, por exemplo, a Lei Magnitsky, acionada pelos Estados Unidos contra o ditador brasileiro Alexandre de Moraes. Uma minuta do texto vem sendo discutida por integrantes do STF, da Advocacia Geral da União, AGU, e do Congresso. Essa comissão terá representantes do Judiciário, é claro, do Executivo, é claro, o Parlamento, da PGR e da AGU. Na avaliação de algumas autoridades brasileiras envolvidas nas discussões sobre o projeto, isso poderia servir como um salvo-conduto e transformar o Brasil num território livre para terroristas, traficantes internacionais, e já não é, e outros tipos de criminosos atingidos por sanções, como a Lei Magnitsky. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse durante evento em Lisboa que sanções como a Lei Magnitsky são uma espécie de feudalismo tecnológico, aspas. E uma das formas de implementação desta legislação se dá via um tipo de feudalismo tecnológico ou um neocolonialismo tecnológico, é a dependência da estrutura digital de outros países dominantes. A pessoa não pode mais ter cartão de crédito, Visa ou Mastercard, porque eles são consorciados aos americanos, fecho aspas. Não é só não ter o cartão, Rodolfo, então? Seria fácil, né, Pavinato? Eu acho um tipo de fala dessa, lá no interior, a gente dizia o seguinte, isso é querer gozar com o pau dos outros. Você quer gozar com o pau dos outros, e aí você acha que o outro tem a obrigação de emprestar o pau para você gozar. E aí? E que ele cai em contradição, né? Ele cai muito em contradição. Quando ele fala desse qual que é a palavra que ele usa? Feudalismo digital, né? O senhor feudal, né? Ele quer dizer isso. Aí tem que lembrar que agora as empresas, as big techs, estão sendo sancionadas. Eles querem regularizar ou regulamentar as redes sociais. Ele fala do cartão de crédito, dá para fazer uma grande analogia sobre o poder de um e o poder do outro. Então eu não sei o que ele quis dizer com isso. Quando ele fala feudalismo digital, é basicamente o que o STF está querendo fazer com as grandes big techs aqui, querendo regularizar ou regulamentar. Fazer um paralelo. Você me deu uma ideia. Você me deu uma ideia. Vamos lá.
Feudalismo digital. No Brasil a gente vive o quê? Um feudalismo judicial. Então, E todo advogado sabe, só não tem coragem de admitir, porque se admite, acaba com a carreira, e como eu já acabei com a minha carreira de advogado mesmo, eu falo. Porque todo advogado no Brasil sabe que você é advogado, faz a tese para o seu cliente, passa a primeira instância, passa a segunda. Chega em Brasília, o que tem que acontecer? Você tem que procurar o escritório do filho, da filha, do enteado, da enteada, do sobrinho, do amante, da esposa ou do marido de algum ministro. e apresentar a peça, né? Porque senão você não ganha a causa, senão você sequer tem a sua ação julgada. E fala para mim se isso não é feudalismo judicial. É um feudo. A justiça brasileira é feudal. Só que é o seguinte, Vossa Excelência, quero lhe explicar uma coisa. A justiça, nós chamamos de justiça para simplificar as palavras, porque é o poder judiciário, a estrutura judicante brasileira, é uma coisa pública. E coisa pública, se eu puder definir facilmente, Rodolfo, eu lhe diria que a coisa pública é a coisa que é de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém. Essa é a melhor definição de coisa pública. A coisa pública, a res pública no latim, de onde vem república, é a coisa que é de todos e porque é de todos não é, nem pode, nem poderia ser de ninguém. É a justiça brasileira, é uma coisa pública. O sistema judicante, o poder judiciário é uma coisa pública. É uma coisa de todos e não é de ninguém. Então, quando eu monto um feudalismo sobre a justiça brasileira, sobre o sistema judicante, um sistema que, muito embora isso não seja oficializado em atos institucionais, em lei nem poderia, porque isso seria uma excrescência à República, mas quando a prática comprova, porque a prática comprova que se você tem um processo que vai para Brasília, se você não contrata o escritório do filho, da filha, do enteado, da enteada, da amante, da esposa, do marido, a sua causa ou ela sequer vai para julgamento, ou se vai favorecer aquele que contratou o escritório do filho, da filha, do enteado, da enteada, da amante, do amante, do amigado, da esposa ou do marido, que este vai ganhar. Isso é um feudalismo, é uma apropriação, é um assenhoramento absurdo, escandaloso, porque é um feudalismo sobre uma coisa que não pode ser feudal, porque é de todos e porque é de todos não pode ser ninguém, não pode ter um senhor feudal. Agora, Visa e Mastercard. A bandeira Visa é coisa pública? Não. Não. A bandeira Mastercard é coisa pública? Também não. Também não é. São bens da iniciativa privada. E essa iniciativa privada, ela pertence a um ou a determinados sujeitos privados, que são donos desse serviço, dessa marca, desse bem, desse produto. E esses donos são cidadãos de algum país. E eles têm que observar a lei desse país. Portanto, é claro que não é problema nenhum em pensar no assenhoramento de bens privados. Porque o direito de propriedade é o direito do qual nascem os demais direitos e garantias fundamentais. A Carta Magna inglesa nasce ao redor de um problema nascido do direito fundamental da propriedade privada.
Visa e Mastercard são bens, são propriedades privadas. Então não cabe falar em feudalismo. Falar em feudalismo de coisas privadas é mau caratismo. Porque eu tenho poder de assenhoramento sobre a minha casa, mais ou menos, porque eu tenho que pagar IPTU todo ano. Senão eu sou chutado fora. Mas vamos dizer o seguinte: o meu rabo eu sou o senhor feudal, que é meu corpo, minhas regras. E se eu tenho uma invenção, por exemplo, eu como autor de livros, eu tenho direitos autorais. Eu sou o senhor das minhas obras. E sou um senhor feudal porque faço o que quiser com elas. Agora, eu não posso me assenhorar de coisas que são públicas, porque são de todos e não podem ser minhas, porque não podem ser de ninguém. E o que estes senhores fazem ao acusar de feudalismo digital, apontando o dedo para os donos dessas coisas privadas, ao mesmo tempo em que eles, que não são donos de coisas públicas, atuam como se donos fossem, porque já se apropriaram delas como tal, para mim é uma subversão das coisas que só tem piorado no Brasil. Porque eles sabem escolher expressões e palavras bonitas. Que daí vai lá os progressistas do Leblon falam: o feudalismo digital, o racismo recreativo, o racismo estrutural, a crise da degenerescência dos paradigmas epistemológicos, do racismo climático e piriri pororó. Então fica esse jogo de palavra bonita que ninguém entende, repete para que o outro mais simples não consiga debater. Então eu faço questão aqui de esgarçar o significado dessas coisas absurdas. E ele evolui, Pavinato, ele sai do feudalismo e vai para o colonialismo, que ele fala também que é o neocolonialismo tecnológico. Ou seja, ele quis avançar aqui no tempo dizendo que a tecnologia só dá a favor dessas pessoas e não pode jamais encarar como as pessoas do STF dirigem a sua vida. No caso, fazer uma grande crítica aqui a essas bandeiras Visa e Mastercard. Pois é. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.